Olá, caras e caros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar um assunto novo agora, da aula 9, aula 9A, né? Vão ter duas partes. A segunda parte dessa aula vai ser uma aula síncrona de exercícios, que a gente pode tirar as dúvidas, alguma coisa em relação ao que ficou nessa aula gravada, tá? Que é o movimento circular uniforme, então. É um assunto novo, entre aspas, porque continua dentro de movimento. Então eu costumo falar que a gente não mudou de assunto desde o início, a gente está estudando o movimento, a gente vai continuar falando de deslocamento, continuar falando de velocidade, só que numa perspectiva diferente, tá? Num movimento que faz uma curva, então novas grandezas aparecem, então aqui tem coisa nova sim. Esse assunto é o capítulo 3 do livro, então a gente pode ver que a gente deu uma mudança um pouco na ordem que o livro apresenta. Eu trabalhei capítulo 1, 2, pulei para o 4, peguei alguma coisa lá do capítulo 9, porque eu tentei juntar tudo que era parecido para vocês, para não ficar muita coisa nova. E agora a gente retorna no capítulo 3 com esse movimento. Lembre-se de uma coisa, esse capítulo também tem exercícios resolvidos, exercícios para resolver, façam todos, tá? Eu já falei isso uma vez, vou repetir, o exercício resolvido, os exemplos, eu recomendo que você leia e tente fazer. Faz por conta própria e confere o que está pronto no livro. Vê se seguiu o caminho parecido, vê se chegou na mesma resposta, porque aí você já vai ver o quanto você absorveu ou não daquele conhecimento, tá? Não é um assunto difícil, então eu indico que você faça isso. Tente fazer os exemplos primeiro, porque aí a dúvida já tira na hora, tá? E os exercícios que não conseguir fazer, a gente pode resolver nos plantões sem problema nenhum. Então vamos começar a aula propriamente dita, movimento circular uniforme. Existe, até o capítulo traz isso, que é o conceito da aceleração no movimento circular. A gente vai ver um tipo de aceleração, mas não que muda a rapidez do movimento. Então a gente vai estudar o MCU, movimento circular uniforme. O que isso quer dizer? Que o corpo vai fazer uma trajetória circular, não necessariamente uma circunferência completa, não uma volta completa, sem variar sua rapidez, a manter uma velocidade constante, mas essa constância ela tem um asterisco aí, eu vou chamar a atenção daqui a pouco sobre isso. Então basicamente o que temos é isso, um corpo vai fazer uma trajetória circular, pode ser uma volta completa, vamos traçar ali a trajetória dele, nesse caso foi uma circunferência, e toda circunferência, toda curva, não só a circunferência, pode ser um pedaço de circunferência, né, que a gente chama de arco, vai ter aquela distância até o centro que a gente chama de raio, né? Raio R. Esse R vai aparecer o tempo todo nesse assunto. Tá? O raio é importantíssimo para a gente entender o movimento circular uniforme. Se ele está em movimento, ele tem uma velocidade, eu vou ter o vetor velocidade, já notem uma coisa, eu já estou tratando agora toda a grandeza vetorial como deve ser tratada. Tá? Desenhe uma seta e o nome do vetor com o símbolo de vetor. Então está ali a velocidade vetorial V. Essa velocidade, só um detalhe, é sempre tangente à trajetória. Tá? Eu vou fazer vários desenhos. Repara aquele GIF que está ali em cima. Ó. Repare que ele está sempre com uma setinha tangenciando a circunferência. É a velocidade. Sempre apontando para frente, mas como ele vira, esse para frente, né, muda. Então, vamos analisar um pouco mais. Ali a trajetória de raio R, está o nosso corpo. Tem uma velocidade V que é tangente à trajetória. Ele pode fazer um arco dessa circunferência, né? Um pedaço da circunferência. E continua com a velocidade v. O que eu falei da mudança de velocidade, que eu falei que é uniforme com asterisco, é porque nesse caso aqui que eu passei, o valor da velocidade é o mesmo, tudo bem. Ele não muda a rapidez. Mas a velocidade que apontava para a direita, agora aponta numa direção e no sentido que é diagonal para a esquerda e para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade mudou, nem que seja direção. Então tem uma aceleração aqui que a gente vai falar ainda nessa aula, que não muda a rapidez, mas que faz a velocidade virar, que faz mudar a direção e sentido da velocidade. Bom, continuando aqui então, ali está o raio R de novo.
Esse corpo, então, ele percorre esse espaço. Isso aqui não é um vetor, tá? Botei só uma seta só para indicar para que lado que ele girou, que é o nosso ΔS. Eu vou chamar de uma grandeza escalar, porque como não é necessariamente uma seta, né? O vetor seria o quê? Ligar esse ponto inicial até o final com uma seta reta. Isso aqui é uma grandeza escalar, é a medida desse comprimento. Só que como ele está numa trajetória circular, além do ΔS, ele também cumpriu, ele também percorreu um ângulo, que eu vou chamar pela letra grega φ. Então ali, ó, φ, aqui ficou em maiúsculo, só para a gente ver os dois como é que seria. Geralmente põe em minúsculo mesmo. Esse é o ângulo φ. A gente chama esse ângulo de espaço angular. Se a gente tinha um espaço linear antes, ou seja, o espaço que ele percorre naquela linha, né, o espaço sendo cada ponto, na verdade, a gente tinha variação de espaço, o φ, o ângulo, também vai ser chamado de espaço, mas espaço angular. Então eu poderia chamar isso aqui de ΔΦ, a variação do espaço angular ou a variação do ângulo. Para falar um pouco de ângulo, vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas da geometria. Tá? Vamos tomar uma circunferência, tem um raio R, eu vou pegar um arco dessa circunferência, um pedaço da circunferência. Tem um ângulo ali que determina esse arco, e esse ângulo é o φ. Tem um raio R. Repara uma coisa, se o raio fosse maior, para o mesmo ângulo, ó, estende essas retas aqui, você teria um arco maior, o ΔS maior. Então o raio, junto com o ângulo, determina o ΔS. Por isso que eu falei que o raio vai aparecer muito. Mas vamos lá com calma. Ó, o arco, então, o raio R, nosso φ. A medida do arco, você calcula assim, ó, ângulo vezes raio. Só que esse raio, como eu falei, se for maior, vai ter o arco maior. Então, ângulo vezes raio. Isso aqui é uma equação que a gente tem que saber. Só que a medida do ângulo não é em graus. A gente está muito acostumado a usar graus, né? 90 graus, 30 graus. Aqui tem que ser em radianos. Essa é a unidade de ângulo no sistema internacional. Radianos. Uma circunferência completa, por exemplo, que a gente falava que tinha 360 graus, ela tem, na verdade, 2π radianos. Certo? 2π. Π é o número, né? Que vale 3,16 e tem centenas de casas decimais, mas a gente vai trabalhar com ele na forma de π. Então, uma circunferência, uma volta completa, tem 2π na unidade de radianos, ou 360 em graus. Nesse caso, a metade da circunferência, meia volta, 180 graus, seria π radianos. Esse é um valor de referência para a gente, tá? E por que esse é valor de referência? Se eu quiser trabalhar com outro valor de ângulo, por exemplo, o cara me dá lá no exercício 3/4 de π radiano. Mas quanto que vale isso? Eu faço uma regra de 3. 3/4 de π radianos é x. Π radianos 180. Então eu resolvo isso. Nesse caso aqui, 3/4 de π, eu acharia, deixa eu fazer a conta rápida aqui, 45, 135 graus. Certo? A gente vai trabalhar sempre em radianos, se ele der em radianos, beleza, não precisa transformar, mas se quiser transformar, ajuda a entender o exercício, porque eu entendo mais em graus do que em radianos, né? Agora, se ele der em graus, você tem que fazer o contrário, tem que transformar. Então você faz uma regra de 3. 180 vale π, x vai valer o que você está procurando, quantos graus você quer. Então ali está a volta completa, colori toda a circunferência. O comprimento da circunferência, então, esse aqui é um arco que pega toda ela, né? Então o comprimento da circunferência seria o quê? O ângulo vezes o raio. Qual que é o ângulo da circunferência completa? 360? Não, em radianos. 2π. Essa fórmula aqui muitos vão lembrar. A fórmula do comprimento da circunferência. 2πr. É o ângulo da volta completa vezes o raio. É a mesma fórmula que a anterior, só que um caso específico de uma volta. Tá? Então 2πr. Vamos voltar a falar do movimento e vamos lembrar o seguinte. Eu falei que a velocidade aqui é uniforme no sentido de ter o mesmo valor. Ela muda de direção, mas o número, o módulo dela é sempre o mesmo. Velocidade uniforme, ΔS sobre ΔT. Então, se ele
percorre essa distância aqui em determinado tempo, eu calculo a velocidade. Assim como tinha a velocidade, que agora eu vou chamar de velocidade linear, porque é sobre a linha, eu poderia calcular a velocidade angular, que seria o quê? A variação do ângulo no tempo. Vamos supor que esse ângulo aqui tenha, sei lá, 120 graus. Ele demorou 3 segundos. Então você pode falar que cada segundo ele andou 40 graus. Então essa variação do ângulo com o tempo é a velocidade angular. Corrigindo esse pequeno erro que propositalmente eu fiz, eu não falaria 120 graus. Confere? Eu falaria, se fizer a regra de 3, né, para transformar para radianos, 120 graus equivale a 2π sobre 3 radianos. Então, se ele demora 3 segundos, a velocidade angular seria 2π sobre 6 radianos por segundo. Vamos com calma. Eu sei que ficou confuso, mas isso vai ficar mais tranquilo daqui a pouco. Então, a gente define velocidade angular dessa forma. Não é uma grandeza vetorial. Como estou falando de um círculo, eu não tenho direção e sentido, né? Tem um sentido, pode ser horário ou anti-horário, mas só isso. Então, é uma grandeza escalar. E a gente calcula assim, ó. Antes era velocidade, espaço-tempo. Agora é velocidade, espaço-tempo, só que angulares. É a mesma fórmula, só que com uma cara angular, né? Então, aqui é a variação do ângulo. A unidade no sistema internacional, como eu disse, não é graus por segundo, mas sim radianos por segundo. Então, se esse cara aqui dá meia volta em 1 segundo, eu vou falar que ele tem π radianos por segundo de velocidade. Então, vamos entender esse nosso ômega, essa velocidade angular. Vou pegar de novo uma trajetória circular de raio R. Um corpo começa lá em cima com a velocidade v. Essa velocidade tem valor constante e ele vai percorrer 3/4, não vai dar a volta completa. Continua com a velocidade de módulo v. Mudou a direção e sentido, é outra velocidade, mas tem o mesmo valor. Além da velocidade, que eu chamo de linear, eu posso também definir um espaço que ele anda, o espaço linear, né? A distância percorrida, ou o ΔS. E além do ΔS, eu também posso falar que ele percorreu um ângulo correspondente a 3/4 da volta, um ΔΦ. Se ele tem velocidade linear e está girando, ele tem velocidade angular, o ângulo varia no tempo. Então, velocidade angular, como falei, não é um vetor, eu nem ponho um símbolo em cima, está ali o nosso ômega. Embaixo também vai ter. E vou chutar que ele faz esse percurso em 3 segundos, é um dado que eu estou informando. Tá? Então, o ômega está ali o tempo todo. E vamos começar a trabalhar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar esse ΔΦ. Eu falei que ele dá 3/4 de volta. Pensa comigo. Meia volta, 180 graus, é π radianos. Né? Π. 90 graus, então, ó, meia volta, se ele viesse até aqui embaixo, π. 90 graus, π sobre 2. Metade de 180, metade de π, π sobre 2. Então, ele andou aqui 3/4. Cada quarto, π sobre 2. Então, na verdade, ele anda 3 π sobre 2 radianos. Lembra, π sobre 2 é 90 graus, 1/4. Ele andou 90 mais 90 mais 90. Ele andou 3π sobre 2 radianos. Essa é a variação angular dele. Esse é o ΔΦ. O ômega é ΔΦ sobre ΔT. Então, você vai fazer o quê? Aqui só aquela informação que eu passei, né, que cada meia volta é 180, e que é a mesma coisa que π radiano. Então, 1/4 de volta, π sobre 2 radianos. Fazendo a conta aqui, ΔΦ sobre ΔT, olha só. A variação do ângulo, 3π sobre 2. O tempo que eu informei, 3 segundos. Dividindo aqui, eu simplifico 3 com 3, sobra π sobre 2 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular dele. Como está escrito aqui, ó, π sobre 2 é 1/4 de volta. Então, ele dá 1/4 de volta por segundo. Vamos conferir, ó. 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então, foi 1, 2, 3 segundos, exatamente o que ele passou. Tá? Isso é velocidade angular. Vamos brincar um pouco mais com esse movimento. Ó. Eu tenho então o corpo na ponta inicial. Se eu pegar só 1 segundo desse movimento, ele andaria só 1/4. Se eu pegasse 2 segundos agora, ele vai andar quanto? Ó, 2 segundos, ele anda
π sobre 2 a cada segundo, ele anda 1/4 a cada segundo, ele vai andar 2/4, ou a metade. Andou π radianos. Se eu pegasse 3 segundos, que é o que ele deu no exercício, ele vai andar 3/4. Se ele andasse 4 segundos, tá? Ele dá 1/4 de volta por segundo, então 4 segundos ele tem que dar a volta completa. Beleza? E, finalmente, 8 segundos. Bom, 8 segundos, então, se ele dá 1/4 a cada segundo, a gente viu que em 4 segundos ele dá uma volta, em 8 segundos ele vai ter que dar 2 voltas. Então, repare que em momento algum nesse slide aqui, nesse exemplo, eu falei de metros, de distância percorrida, eu estou falando de ângulo. Para eu saber quantos metros ele andou, eu tinha que saber o tamanho do raio. Quanto maior o raio, quanto mais longe do centro, maior vai ser a volta. Consequentemente, maior seria a velocidade linear. Agora, angular, não necessariamente. Bom, a relação entre velocidade angular e velocidade linear, a gente vai usar muito isso. Então, retomamos o movimento circular, um círculo de raio R, uma circunferência de raio R. O corpo que está com a velocidade que é tangente à trajetória, velocidade v constante no módulo, né? Então vamos botar ele para girar. Ele girou então 3/4 da circunferência. Continua com o módulo da velocidade v, só que agora o vetor aponta para cima. Ali está o nosso ΔS, né? 3/4 de circunferência. Eu posso calcular o comprimento, dividir e multiplicar, na verdade, por 3/4. Beleza. E o ângulo que ele percorreu, o nosso ΔΦ, a variação angular. Ele também tem uma velocidade angular, que seria aquele ΔΦ dividido pelo tempo. Bom, a relação, então, desse arco, dessa linha aqui, com o ângulo, é aquela lá, φ vezes R. Então, no nosso caso, o ΔS é ΔΦ vezes o raio. Se eu sei que velocidade é espaço sobre tempo, eu posso colocar no lugar do ΔS, no lugar desse ΔS, colocar ΔΦ vezes R. Então, uma substituição direta. Só que aqui eu tenho ΔΦ sobre ΔT, que é ômega. É a definição da velocidade angular, né? O ângulo que ele varia no tempo. Logo, velocidade é ômega vezes R. Repara o seguinte, eu tenho aqui então, a partir daquela equação da geometria, que ΔS é ΔΦ vezes R. E velocidade linear é ômega R. Então eu tenho que a grandeza linear do espaço é a grandeza angular vezes raio. Na velocidade, a linear é igual à velocidade angular vezes raio. Então eu tiro que grandeza linear é igual a uma grandeza angular vezes o raio. E aí tem um macete para a gente lembrar dessa ordem, tá? É muito comum a gente trocar uma letra com a outra, então para você lembrar a ordem, lar. Qualquer grandeza linear é igual a angular vezes raio. Isso não é uma fórmula, gente. Isso é um macete, isso é um lembrete. Você não pode escrever isso numa prova. Tá? Isso não é uma equação que a física reconhece. É só um macetezinho. Então você lembra disso, não escreve em lugar nenhum. Lar, qualquer grandeza aqui nesse assunto, linear é igual a angular vezes o raio. Serviria também caso não fosse movimento circular uniforme. Caso ele tivesse essa velocidade variando o módulo, né? Ou acelerando ou freando. Aceleração linear, então, aquela que a gente já conhece, seria igual a angular, né, que variaria a velocidade angular vezes o raio. No mesmo tempo, uma volta. Só que o de fora percorre um espaço maior. Então, nesse caso, eu vou falar que eles têm a mesma velocidade angular. Eles percorrem uma volta no mesmo tempo, né? Uma volta 2π radianos. Então eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo, mas o de fora tem maior velocidade linear. Ele tem que ter maior rapidez para acompanhar o de dentro. Então, velocidade angular e linear tem essas diferenças.
Vamos botar ali o raio externo R2, o raio interno R1. Então, como eu disse, eles completam a volta juntos, então eles têm o mesmo espaço angular no mesmo tempo. Logo, eles têm a mesma velocidade angular. Lá. Velocidade ômega 1 igual a velocidade ômega 2. O 1 é o vermelho, né, o de dentro. Só que V igual a ômega R. Nesse caso, se eu substituir ali, o que eu fiz? Eu passei o R dividindo e ficou ômega igual a V sobre R. Então, ó, V1 sobre R1, ômega 2 é V2 sobre R2. Se o R2 é maior, para essa conta continuar igual, o V2 também tem que ser maior. Imagina que o R2 seja 3 vezes maior que R1. A velocidade 2 vai ser 3 vezes maior para que eles andem juntos. Então, quando você tem dois movimentos circulares com o mesmo centro, que a gente chama de concêntrico, né? Centros coincidentes, centros iguais, a gente vai falar que se eles estão andando juntos, eles têm a mesma velocidade angular. Você substitui para essa relação, isso aqui é o lar, né? Linear igual a angular vezes o raio, e você vai achar essa razão, essa proporção, de tal forma que se um raio for o dobro do outro, a velocidade também o será. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o raio, maior deve ser a velocidade linear, como a gente concluiu antes, mais rápido ele tem que correr para manter a mesma velocidade de giro. Outra aplicação disso que eu poderia falar seria nessas provas de Olimpíadas. A gente está tendo Olimpíada agora, então se alguém conseguiu assistir alguma prova de atletismo, ou já viu isso antes, vai perceber que dependendo da prova, os atletas não começam linear, né? Não começam na mesma linha. Alguns começam mais na frente que os outros. Isso por quê? Porque quem está pegando essa curva do lado de fora vai ter o maior ΔS, de tal forma que para equilibrar ele começa na frente. Então, só isso, tá? Caso eles começassem na mesma linha, para essa atleta acompanhar as de dentro nessa curva de fora, ela teria que correr muito mais rápido, seria desleal. Uma outra situação que aparece mais para a gente em exercício é o chamado de satélite geoestacionário. O que é isso? Geo, terra, estacionário. Parado, né? Lembrando que a Terra é esférica e a gente tem então a Terra girando e o satélite gira junto, de tal forma que ele sempre aponta para o mesmo lado. Quer ver um exemplo desse satélite? Você pode não ver o satélite, mas você vê um aparelho que recebe informações dele. Qualquer prédio que você botar a cabeça para fora de sua casa, talvez você veja, ou uma casa que tem aquelas antenas, receptores de transmissão via satélite de televisão, aquelas anteninhas, né? Eu não vou falar aqui nenhuma empresa, mas todo mundo conhece algumas, aponta sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque o satélite que transmite informação é o geoestacionário, é como se ele estivesse parado em relação a gente. Como não? Ele está parado em relação a gente. Caso não fosse, gente, se o satélite ficasse um pouquinho mais atrasado, acelerasse mais, todo dia você teria que mudar a posição da sua antena. Seria impossível assistir televisão assim. Então é um satélite que acompanha o movimento da Terra. Aliás, caso alguém ainda encontre algum defensor da Terra não nesse formato, um dos argumentos, são vários argumentos que quem defende a Terra plana teria que desconstruir. Um deles é esse. Então, o satélite geoestacionário foi pensado nesse formato da Terra, no movimento da Terra, de rotação, tudo. Ele foi lançado com essas contas. Como que se explica, então, isso? Como que você põe um satélite girando em torno da Terra e a Terra não é esférica, não gira, e o satélite aponta para o mesmo lugar? Então, esse é um das dezenas de argumentos, tá? Mas, enfim. Vamos fazer agora uma comparação de velocidades. Para esse satélite acompanhar o giro da Terra, repare que ele está muito mais longe do centro, né, o centro lá do centro da Terra, que é o centro do movimento, do que a própria superfície. A velocidade de rotação da Terra, a velocidade que ela gira da superfície da Terra a nível do mar, mais ou menos, é próximo de 1.666 km por hora. É isso mesmo, é bem rápido. Se a Terra parar de repente girar, a gente é lançado numa velocidade extraordinariamente alta. A gente continua o movimento. Lembra que a gente falou isso nas aulas anteriores. Tá? A gente é lançado, talvez, para fora do sistema solar, inclusive. Mas porque depois vai ter menos resistência. Então, é uma velocidade absurdamente alta.
O satélite, para acompanhar esse movimento, como ele está mais longe, ele tem que correr mais ainda. Repara o seguinte, a distância que ele percorre numa volta é muito maior que a superfície da Terra percorre. A órbita em torno da Terra, o que é a órbita, né? A gente chama de órbita essa trajetória que ele faz. Agora a gente fala assim, a órbita de um corpo é de tanto. A gente está calculando, na verdade, o raio. Então, o raio da órbita é cerca de 36 mil quilômetros. Contando a partir da superfície, ainda tem o raio da Terra. A velocidade linear, então, de um satélite geoestacionário deve ser próxima de 11 mil quilômetros por hora. É só fazer aquela fórmula antes, né? V1 sobre R1, V2 sobre R2, né? Comparando, falando que as velocidades angulares são iguais, você vai ver isso, né? Que a velocidade, então, da Terra, 1.666 mais ou menos quilômetros por hora, o satélite tem que estar próximo de 11 mil quilômetros por hora se ele ficar a 36 mil quilômetros da superfície. Mais dois conceitos importantes, período e frequência. Imagine que esse pequeno objeto, esse spinner, ele gira 180 vezes em cada minuto, tá? De maneira constante, movimento circular uniforme. Então, se eu pegar um ponto dele, ele faz 180 voltas em 1 minuto. Se eu dividir por 60, por que 60? Porque um minuto tem 60 segundos, né? Então eu teria 3 voltas por segundo. Esses dois números, 180 vezes por minuto, 60, 3 voltas por segundo, é o número de repetições de voltas, né? Ou de oscilações, às vezes vão ser oscilações, ou a gente chama também de revoluções por unidade de tempo. Então, quantas voltas ele dá por unidade de tempo? No caso aqui a unidade foi minuto, aqui segundo. Essa grandeza, voltas por unidade de tempo, é o que a gente chama de frequência. Então, a frequência desse corpo aqui, 180 por minuto, 3 por segundo. Quando é por minuto, a gente coloca assim, ó, 180 RPM, rotações por minuto, revoluções por minuto, ou 3 Hz. Hertz é homenagem a um físico holandês que a gente acabou nomeando a unidade de frequência em sua homenagem. Quando a gente for estudar ondas, eu vou falar melhor sobre isso. Então nós temos aqui, ó, 180 voltas por minuto, rotações por minuto, e aqui 3 voltas por segundo, 3 Hz. Tá? Escreve assim, ó, Hertz. Lembrando que quando for unidade, for nome de gente, tá? A gente escreve ela em minúsculo aqui, tá, ok? Período e frequência. De novo, ainda nesse assunto. Imagina essa roda gigante. Vamos supor, tá? Supondo que ela tem 15 segundos, o tempo de uma volta completa. Se você sentar numa cadeirinha, você vai demorar 15 segundos para dar essa volta aqui. Esse tempo de uma volta, quando eu falo volta, gente, ou repetição, ou oscilação, ou revolução, são nomes que vocês vão ver bastante, tá? Oscilação no caso de ondas, por exemplo, porque você vai ver uma oscilação daquela energia. A gente chama esse tempo de uma volta completa de período. A unidade de tempo é tempo, né? Período é tempo, então a unidade vai ser segundos, hora, coisa do gênero. Se eu falar assim, que a cada segundo ela dá uma volta, eu posso dizer que ela tem um período de 15 segundos, ou um quarto de minuto. Eu poderia passar para minuto também, certo? 15 segundos, cada segundo tem 60, cada minuto tem 60 segundos, então 15 segundos é um quarto do minuto. Se ela completa uma volta em um quarto do minuto, em um minuto completo, ela daria 4 voltas. Então, a frequência é 4 voltas em cada minuto, 4 rotações por minuto, 4 RPM. Tá? Eu quero que você observe o seguinte, ó, se o tempo de uma volta é 1 sobre 4, a frequência 4 voltas por minuto, a gente pode ver que existe uma relação entre período e frequência. Os dois sempre vão ser um inverso do outro. Tá? Se eu trabalhasse aqui em Hertz, eu teria então período de 15 segundos e a frequência 1 sobre 15 Hz. É sempre o contrário. Se a gente pegar o conceito de período e frequência e jogar na equação da velocidade angular, a gente teria mais ou menos isso. Olha só. Se eu tenho uma volta completa, o ângulo é de 2π. Tempo de uma volta completa tem um nome diferente, a gente chama de período. É tempo do mesmo jeito, mas o nome é outro. Então eu poderia escrever assim, ó,
que a velocidade angular é 2π sobre período. 2π é um valor fixo, então se alguém me der só o período de movimento, eu calculo a velocidade angular dele. Mas período é o contrário da frequência. Então, ao invés de colocar 2π sobre t, poderia botar 2π vezes f. Tá? Você inverte, está dividindo aqui, ele fica multiplicando e vira a frequência. Então, essa fórmula aqui é muito usada, 2πf. Tá? A fórmula que é bom decorar, é bom de ter. Bom, eu falei atrás da aceleração angular, que estaria associada à mudança da rapidez do corpo, mas, mesmo no movimento circular uniforme, a gente vai ver que a velocidade, apesar de ter um valor constante, ela tem a direção variando. A cada instante, o vetor aponta para um lado diferente. Se a velocidade é vetor, tem módulo, direção e sentido, tem alguma coisa mudando a direção desse vetor. Como assim alguma coisa? Quem que muda a velocidade? Tem alguma aceleração. Essa aceleração, que só muda a direção da velocidade, mas não muda o seu valor, ou seja, o corpo não vai mais rápido nem mais devagar, mas vai mudar a direção, vai fazer uma curva, a gente chama de aceleração centrípeta. E ela sempre é perpendicular à velocidade, ou seja, não atua nem um pouquinho para frente, nem um pouco para trás, sempre 90 graus com a velocidade. Por isso que ela não interfere no módulo, só na direção. É como se puxasse o corpo para dentro da curva. O cálculo da aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. Isso a gente vai usar muito, tá? Então, a aceleração centrípeta, lembra, ela não faz o corpo ir mais rápido, mais devagar. Ela simplesmente muda a direção da velocidade. Tá? O R aqui, só para lembrar, é o raio. Vamos para alguns exemplos, são poucos aqui. Um automóvel se desloca numa estrada horizontal com velocidade constante, de tal modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Então, o giro normal. Cada pneu tem diâmetro de meio metro, diâmetro. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 rotações por minuto. Qual a velocidade do automóvel? Bom, a questão aqui é o seguinte, se eu pegar somente um pneu, a velocidade do ponto mais extremo, velocidade linear, velocidade com que essa roda gira, tá? Vai ser igual em qualquer ponto, que vai ser igual à velocidade do carro. Tudo bem? Então vamos lá. Eu sei que velocidade angular é 2πf. Que a única coisa que eu tenho aqui é raio e frequência. Então, eu vou tentar com a frequência relacionar com a velocidade. Eu sei que velocidade, ó, velocidade linear é angular vezes o raio. Então, vou misturar essas fórmulas, porque eu quero a velocidade do carro, eu quero a velocidade desse ponto mais extremo da roda, eu quero a velocidade linear. Então, olha só, velocidade ômega R, no lugar do ômega, 2πf. Então, velocidade 2πf vezes R. Eu tenho frequência, eu tenho raio, acabou. Só ficar ligado nisso. Ó. Eu tenho frequência em minutos. Olha como estão as respostas, em segundos. Então, rotações a cada minuto, você divide por 60, né, porque um minuto tem 60 segundos. Ele tem 14 rotações por segundo, 14 Hz. O raio é metade do diâmetro, 0,25 metros. Joga os valores ali, ó, 2π, 14 vezes 0,25. A resposta é em função de π. Tem prova que dá o valor de π igual a 3, 3,14. Você tem que ver como que a prova trabalha com isso. Se não der valor nenhum, você deixa a resposta com π, igual está aqui. Então, multiplicando isso, a gente vai achar 7π metros por segundo. Essa é a velocidade do ponto mais extremo da roda, né, que tem 25 centímetros, né, 0,25 metros distante do centro. Essa é a velocidade do carro. Mais um exemplo, um eucalipto está plantado perpendicularmente ao solo, a árvore é cortada e leva 4 segundos para deixar o chão. Então é exatamente esse movimento que ele fez, é mais ou menos isso. Ó. Imagina o ponto mais alto da árvore, 4 segundos, chega ao chão. Então ele faz um movimento circular. Essa é a ideia do exercício. Tá? Ele quer saber determinar o valor aproximado da velocidade angular média desse eucalipto. Bom, velocidade angular, por definição, ΔΦ sobre ΔT. Se ele estava perpendicular ao solo e caiu no solo, ele percorreu 1/4 da circunferência.
Bom, 1/4 da circunferência, π sobre 2. Lembra que eu falei antes? 90 graus, 180 é π. Então, metade de 180, metade de π. Então, esse é o ângulo que ele percorre. Qual o tempo da queda? 4 segundos. Então, velocidade angular, π sobre 8 radianos por segundo. Se usar π igual a 3,14, dividindo 3,14 por 8, vai achar mais ou menos 0,40 radianos por segundo. E ele quer um valor aproximado mesmo, então tá ok. E nosso último exemplo. Um ciclista treina uma pista circular executando um movimento circular uniforme, com velocidade de 20 metros por segundo. O raio da pista é 80 metros. Determinar o valor da aceleração centrípeta. Esse é bem simples. Você tem a velocidade de 20 metros por segundo, o raio 80 metros e quer a centrípeta. Só jogar ali, ó, 20 ao quadrado, na velocidade linear. As unidades são todas ok, ó, Sistema Internacional de Unidades. 80 metros. Divide, então, 20 ao quadrado é 400 por 80. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? O vetor aceleração centrípeta, se o ciclista está fazendo a curva, a velocidade nesse instante seria aqui perpendicular à curva, né, para frente dele. Ó. A cada segundo ela muda, mas nesse instante ela está apontando para frente. A aceleração centrípeta faz 90 graus com a velocidade. Então essa seria a aceleração centrípeta. E só para treinar essas equações, tá, o exercício 012, para vocês marcarem também a nossa frequência. É bem simples, isso é só aplicação de fórmula mesmo, tá? Porque é uma coisa que a gente vai ter pouco exercício, movimento circular, mas a gente tem que treinar essas equações que elas aparecem em outros assuntos. Então você tem um movimento circular uniforme, num raio de 100 centímetros, olha a unidade, com aceleração centrípeta 4 metros por segundo ao quadrado. Ele quer velocidade linear, aplicação de fórmula direta, depois a angular, você lembra daquela relação lar, né? Qualquer grandeza linear é igual a angular vezes raio. E depois, com a velocidade angular, você pode achar a frequência e o período. Então, a aplicação das fórmulas mais importantes, tá? Só para você treinar um pouquinho. E aí vocês me mandam isso para este e-mail. Não tentar mandar mais rápido possível, por favor, porque a gente está agora com prazo para lançar as frequências. Eu não posso esperar até o final do bimestre. Então, quanto mais rápido vocês me mandarem, melhor fica a situação de vocês lá. Tá? Claro que se alguém não puder mandar no prazo de uma semana, mesmo que eu lance falta depois de uma semana, gente, eu posso mudar. Fiquem tranquilos com isso, mas só para a gente ter um controle de quem a gente está enviando ou não. Tudo bem?
Early one day, just before sunrise, I went up the hills and into the mountains, where the air is clean and where the birds can sing, where the wind can blow and clear streams can flow. Misty mountain, mellow morning, make all my days worth living. Misty mountain, mellow morning, where it all begins.